Imagine um livro tão antigo e enigmático que foi deixado de fora da Bíblia, mas que guarda segredos sobre criaturas gigantes, guerras celestiais e a corrupção da humanidade. Esse é o Livro dos Gigantes, um texto fascinante e envolto em mistério que desperta a curiosidade de teólogos, historiadores e fãs de conspirações há séculos. Hoje, vamos explorar a fundo o que sabemos e o que não sabemos sobre esse livro perdido e como ele poderia mudar nossa compreensão sobre a história bíblica e espiritualidade. Tudo começa com os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947 em cavernas próximas a Qumran, no deserto da Judéia. Entre os milhares de fragmentos encontrados, um em particular chamou a atenção dos estudiosos. Partes do chamado Livro dos Gigantes. Esse texto faz referência aos Nefilim, seres mencionados brevemente na Bíblia em Gênesis 6:4, descritos como os filhos de Deus, que se uniram às filhas dos homens e geraram uma raça de gigantes. Mas o que exatamente diz o Livro dos Gigantes? Embora o texto esteja incompleto, os fragmentos sugerem uma narrativa épica que se passa antes do dilúvio bíblico. Ele detalha a corrupção dos anjos caídos, conhecidos como os vigilantes, que abandonaram suas posições celestiais para viver entre os humanos. Esses anjos ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, como magia, metalurgia e astrologia, e tiveram filhos com mulheres humanas, os gigantes. Esses seres, segundo o texto, se tornaram tão violentos e corruptos que ameaçaram destruir a criação divina, levando Deus a decidir pelo dilúvio como forma de purificar o mundo. O Livro dos Gigantes também descreve os gigantes como figuras trágicas. Em alguns trechos, eles têm visões apocalípticas de sua destruição iminente e tentam, sem sucesso, pedir perdão a Deus. Esse detalhe humaniza os gigantes, mostrando-os como seres conscientes de seus erros e desesperados para evitar seu destino. Essa perspectiva é única e adiciona camadas de complexidade a um tema que na Bíblia tradicional é tratado de forma muito breve e enigmática. Por que então esse livro não foi incluído na Bíblia? Para responder a essa pergunta, precisamos entender como o cânone bíblico foi formado. Durante os primeiros séculos do cristianismo, havia muitos textos circulando entre as comunidades cristãs e judaicas. Concílios e líderes religiosos decidiram quais livros seriam considerados sagrados e quais seriam deixados de fora. Textos como o Livro dos Gigantes, o Livro de Enoque e outros escritos apócrifos foram descartados, muitas vezes por serem considerados controversos, heréticos ou inconsistentes com a teologia oficial da época. O Livro dos Gigantes, em particular, apresenta ideias que poderiam ter sido vistas como desafiadoras para a visão tradicional de Deus, dos anjos e da humanidade. Ele sugere que os anjos caídos tiveram um papel ativo na corrupção do mundo, o que levanta questões sobre a origem do mal e a responsabilidade divina. Além disso, ao dar voz e emoções aos gigantes, o texto cria um dilema moral que complica a narrativa do dilúvio como um simples ato de justiça divina. Outro fator intrigante é a conexão entre o Livro dos Gigantes e o Livro de Enoque, outro texto apócrifo que descreve os vigilantes e suas transgressões. O Livro de Enoque, embora não faça parte da Bíblia tradicional, é considerado canônico em algumas tradições cristãs etíopes e foi amplamente influente no pensamento religioso durante o período do Segundo Templo. Essa interseção entre os textos levanta a possibilidade de que o Livro dos Gigantes tenha sido uma expansão ou complemento ao Livro de Enoque, destinado a aprofundar a narrativa dos Nefilim. As teorias conspiratórias em torno do Livro dos Gigantes também merecem destaque. Alguns acreditam que ele foi deliberadamente suprimido pela Igreja para esconder verdades inconvenientes sobre a história da humanidade e as forças espirituais que moldam nosso mundo. Essas teorias geralmente apontam para a possibilidade de que os Nefilim ainda existam de alguma forma, ou que seus descendentes tenham deixado marcas na cultura e na genética humana. Embora essas ideias sejam altamente especulativas, elas refletem o fascínio contínuo pelo desconhecido e pelo que pode ter sido perdido ou escondido ao longo da história. Curiosamente, o conceito de gigantes não é exclusivo da Bíblia e do Livro dos Gigantes. Muitas culturas ao redor do mundo possuem mitos e lendas sobre seres colossais, desde os titãs da mitologia grega até os gigantes do folclore nórdico,
e as figuras lendárias de culturas indígenas nas Américas. Essa convergência de narrativas sugere que a ideia de gigantes pode ter raízes em experiências compartilhadas ou em interpretações de fenômenos naturais, como fósseis de grandes animais pré-históricos. Outro aspecto fascinante do livro dos gigantes é sua relação com a arqueologia e a paleontologia. Alguns teóricos apontam para descobertas de ossos gigantes, supostamente humanos, como evidência da existência dos Nefilim. Embora a maioria dessas descobertas tenha sido desmentida ou explicada como fraudes, elas continuam a alimentar a imaginação popular e a busca por respostas sobre nosso passado. Além disso, o texto levanta questões sobre a natureza do conhecimento, proibido e suas implicações éticas. Se os anjos caídos realmente ensinaram habilidades avançadas à humanidade, como sugere o livro dos gigantes, isso poderia ser interpretado como um presente ou uma maldição. A dualidade entre progresso e destruição é um tema recorrente em muitas narrativas religiosas e filosóficas, e o livro dos gigantes oferece um exemplo poderoso dessa tensão. No contexto moderno, o livro dos gigantes continua a inspirar debates e especulações. Ele desafia a ideia de que a Bíblia é um texto fixo e imutável, mostrando que nossa compreensão das Escrituras está sempre evoluindo à medida que novas descobertas são feitas. Também nos lembra que a história é muitas vezes escrita pelos vencedores e que os textos que sobrevivem são apenas uma parte de um quadro muito maior e mais complexo. E o que dizer da espiritualidade por trás do livro dos gigantes? Ele nos convida a refletir sobre questões fundamentais, como a natureza do bem e do mal, o papel do livre-arbítrio e as consequências de nossas escolhas. Ao humanizar os gigantes e mostrar sua luta interna, o texto nos lembra que até mesmo os maiores erros podem ser acompanhados por arrependimento e busca por redenção. Por fim, o mistério do livro dos gigantes é um lembrete poderoso de que há muito mais para descobrir e aprender sobre nossa história e espiritualidade. Ele nos desafia a questionar as narrativas oficiais e a buscar uma compreensão mais profunda do mundo e de nós mesmos. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas ou para os antigos textos sagrados, lembre-se de que eles podem conter segredos que ainda estão esperando para ser desvendados. Expandindo ainda mais sobre o impacto cultural e filosófico. Quando falamos sobre o livro dos gigantes e sua influência, não podemos ignorar o impacto cultural que ele tem nos dias de hoje. A cultura pop moderna, por exemplo, frequentemente se inspira em conceitos derivados de textos antigos como este. Filmes, livros e jogos de videogame muitas vezes utilizam a ideia de gigantes, seres mitológicos e batalhas épicas como pano de fundo para histórias que cativam milhões de pessoas ao redor do mundo. Um exemplo claro dessa influência é o gênero de fantasia, que explora as tensões entre o bem e o mal, o poder e a corrupção. Essas histórias, muitas vezes, têm suas raízes em narrativas religiosas e mitológicas. O livro dos gigantes, com sua rica tapeçaria de personagens e temas complexos, poderia facilmente servir como uma fonte de inspiração para qualquer criador de conteúdo que deseja explorar o desconhecido e desafiar as normas estabelecidas. Outra faceta interessante é como o livro dos gigantes ecoa questões filosóficas universais. Ele nos força a confrontar perguntas como: o que significa ser humano? Qual é o preço do conhecimento? E até onde podemos ir antes que nossas ações nos condenem? Essas perguntas não são apenas relevantes no contexto religioso, mas também no cenário mais amplo da ética moderna e das questões existenciais. A possível relevância arqueológica. Além disso, há a fascinante questão de como o livro dos gigantes pode lançar luz sobre práticas e crenças antigas. Alguns estudiosos sugerem que as narrativas de gigantes e Nefilim podem ter sido tentativas de explicar fenômenos que as pessoas daquela época não podiam compreender completamente. Por exemplo, a descoberta de fósseis gigantes pode ter levado à criação dessas lendas como uma forma de dar sentido ao inexplicável. Seja como for, o livro dos gigantes permanece uma peça crucial no quebra-cabeça da história humana. Ele nos oferece não apenas um vislumbre de um passado remoto, mas também uma janela para nossas próprias esperanças, medos e curiosidades. Ao estudarmos e refletirmos sobre esse texto, talvez possamos descobrir não apenas os segredos dos Nefilim,
mas também os mistérios mais profundos da condição humana.